História 1. A Cacatua. Na noite de 24 de dezembro de 2001, Kevin Butler, de 48 anos, estava em sua casa no bairro de Pleasant Grove, no sudeste de Dallas, preparando-se para sair para a ceia de véspera de Natal com seu melhor amigo, Michael DiNardo. O que Kevin não sabia era que dois homens haviam passado a maior parte daquela tarde bebendo no quintal, a um quarteirão atrás de sua casa, e planejavam fazer uma visita à noite por motivos que não tinham absolutamente nada a ver com o Natal. Kevin morava sozinho e administrava uma empresa local de piscinas. Segundo sua irmã, Kate, ele costumava resgatar cães e gatos de rua e os tratava com muito amor. O animal de quem ele era mais próximo era uma cacatua branca de quase meio metro de altura. Kevin a havia adotado 2 anos antes, de um colega de quarto que precisou se mudar e não pôde levá-la. Kevin deu ao pássaro o nome de Bart. E as pessoas que conheciam a relação dos dois sabiam de uma coisa sobre Bart: ele não era nada amigável com estranhos. De volta ao restaurante, após esperar por 1 hora, Michael DiNardo começou a se preocupar com o amigo. Kevin não atendia o telefone, e isso não era do feitio dele. Depois que várias ligações caíram na caixa postal, Michael decidiu dirigir até a casa de Kevin para ver se estava tudo bem. Mas, ao encostar na garagem, ficou claro que havia algo muito errado. A porta da frente da casa estava escancarada e, embora já fosse tarde da noite, as luzes internas ainda estavam acesas. Olhando ao redor, Michael também notou que a caminhonete de Kevin, que ele costumava estacionar na garagem, havia sumido. Temendo que algo terrível tivesse acontecido com o amigo, Michael ligou para a polícia. Quando os oficiais chegaram, encontraram a casa completamente revirada. Havia objetos espalhados pelo chão, gavetas arrancadas e móveis tombados. Tudo naquela casa dava a sensação de que uma luta violenta havia ocorrido. Essa sensação foi confirmada no instante em que entraram na sala de estar. Kevin Butler estava deitado no meio do chão, com braços e pernas amarrados por fios elétricos. Sua camisa estava encharcada de sangue, com múltiplas marcas de facadas no peito e no abdômen. Havia hematomas por toda a parte superior do corpo, e sua garganta havia sido cortada. Quem quer que tivesse feito aquilo não estava com pressa. Mas o que os policiais encontraram em seguida foi ainda mais bizarro. Ao vasculhar o resto da casa, os oficiais entraram na cozinha, onde encontraram a cacatua Bart caída no chão, perto da parede dos fundos. Faltava-lhe uma perna, suas asas estavam quebradas e havia uma pequena poça de sangue sob o corpo. O exame confirmaria que o pássaro havia sido morto por uma facada nas costas. Porém, havia um detalhe na cena que chamou a atenção dos policiais em meio a todo aquele horror. O bico e as garras da cacatua estavam completamente cobertos de sangue. A polícia levou os corpos e examinou a casa. Na sala, em um interruptor a poucos metros do ataque, encontraram uma mancha de sangue. O mesmo tipo de sangue também estava nos cabos de 2 das facas recuperadas na cena. Após os exames periciais, veio à tona uma revelação surpreendente: nenhum daquele sangue na cena pertencia a Kevin ou a Bart. Quem quer que tivesse entrado na casa de Kevin naquela noite, havia saído sangrando. O detetive Brett Malden começou a investigar os conhecidos da vítima, e um nome surgiu: Johnny Serna, de 22 anos. Serna era um ex-funcionário de Kevin que havia sido demitido após adulterar um cheque da empresa, e morava a um quarteirão dali com seu meio-irmão de 30 anos, Daniel Torres. O detetive chamou os dois para interrogatório e coletou amostras de DNA. Meses depois, os resultados saíram. O sangue no interruptor, nas facas e no bico do pássaro. Nada daquilo pertencia a Serna. Tudo apontava diretamente para seu meio-irmão, Daniel Torres. Confrontado com as provas, Torres confessou estar na casa, mas culpou Serna pelo assassinato. Ele alegou que, enquanto Serna esfaqueava Kevin, o pássaro partiu para cima dele, bicando toda a sua cabeça, e que ele pegou um garfo e esfaqueou a cacatua para fazê-la parar. Serna, por sua vez, desmoronou e disse que foi Daniel quem cortou a garganta de Kevin enquanto ele roubava $1.200. Ambos foram condenados à prisão perpétua. No tribunal, o promotor disse ao júri: "Este pássaro falou conosco. Nós sabíamos que ele atacaria qualquer um que estivesse atacando seu dono. E quem ele atacou? Daniel Torres." Bart deu sua vida História 2. O Cão Dourado. Em setembro de 2018,
As ruas tranquilas de South Wilkes-Barre, na Pensilvânia, tornaram-se o cenário de um dos assassinatos mais brutais da história recente da cidade. Mas o primeiro sinal de que algo estava errado não foi uma testemunha em pânico. Foi um cão da raça Golden Retriever desesperado, correndo solto pela Avenida Carey às 3 da manhã. Pouco tempo depois, o sargento da polícia Joseph Ziegler encontrou o animal ileso perto de uma loja de conveniência. O cão usava uma coleira com o nome Joe, o número de telefone e o endereço do dono. Imaginando ser um caso simples de resgate, o policial ligou, mas ninguém atendeu. Sem conseguir contato, o oficial dirigiu com o cachorro até o endereço. Eram quase 4 da manhã. Mas quando chegou à residência, a porta estava destrancada e as luzes acesas. Ziegler tocou a campainha, e diante do silêncio absoluto, percebeu que não era uma chamada de rotina e pediu reforços. Assim que os policiais entraram na casa, ficou claro que algo terrível havia acontecido. O primeiro andar estava um caos total, com sangue por toda parte. Mas foi só quando chegaram ao segundo andar que os policiais entenderam a gravidade da situação. Ao se aproximarem do quarto principal, viram um homem caído de bruços no chão. Sua camisa estava encharcada de sangue. Um corte profundo em sua região lombar, junto com uma faca de mais de 20 centímetros jogada a poucos metros, deixava claro como ele havia morrido. Enquanto vasculhavam o local, os oficiais encontraram algo ainda mais arrepiante: um galão vermelho de gasolina posicionado perto do corpo. O homem era Fred Butch, de 58 anos. Butch era um membro querido da comunidade, viúvo e pai de 4 filhos. A primeira pista do crime veio de Brian, filho de Fred. Ao não conseguir falar com o pai, ele rastreou o celular e descobriu que o aparelho não estava em casa, mas sim a alguns quarteirões de distância. O celular foi uma das 2 únicas coisas levadas da casa naquela noite. A outra foi uma nota de $20. Tudo mudaria nas próximas 12 horas. Por volta de 1 da tarde, bombeiros foram chamados para apagar um incêndio no porão de um prédio residencial próximo. Eles encontraram uma pilha de roupas e sapatos queimando de forma criminosa. Acreditando estar conectado ao assassinato, contataram a polícia. O padrão nas solas dos sapatos era idêntico às pegadas ensanguentadas que saíam do quarto de Fred. O assassino tentou apagar seus rastros, mas falhou de forma espetacular. Horas antes, uma câmera de segurança havia gravado um homem entrando em um hospital da região com as mãos gravemente dilaceradas e sangrando, o tipo de ferimento que se adquire ao perder a aderência no cabo de uma faca no meio de um golpe. Naquele mesmo dia, uma mulher chamada Carmen foi à delegacia relatar o desaparecimento de sua filha de 14 anos, Luísa, que havia saído com o namorado. O namorado em questão era exatamente o mesmo homem do hospital, Reinaldo Mercado, de 31 anos. Ele morava no prédio onde ocorreu o incêndio. Mercado estava lá com Luísa, filha da ex-namorada de Fred. Quando a polícia juntou as peças, Mercado já estava planejando fugir para a República Dominicana. E ele teria conseguido, se não tivesse cometido um erro estúpido. Ele procurou o tio em Nova York, contou os planos de fuga e mostrou as manchetes sobre a morte de Fred Butch para provar que estava falando sério. O tio dele, aterrorizado, ligou para a polícia. Mercado foi preso e condenado à prisão perpétua por homicídio, incêndio criminoso, roubo e vilipêndio de cadáver. A adolescente de 14 anos, julgada como adulta, recebeu 40 anos de prisão. Quanto a Joe, o cachorro que deu início a toda a investigação e alertou a polícia, ele foi morar com Brian, o filho de Fred, sendo tratado como o herói que ajudou a trazer justiça para o próprio dono. História 3. O Papagaio. Na manhã de 30 de dezembro de 2018, um policial fazia guarda do lado de fora de uma cena de crime no bairro Presidente Perón, na Argentina. Enquanto aguardava a equipe forense, ele ouviu uma mulher gritar de dentro da casa, o que era perturbador, pois a única pessoa ali já estava morta. Quando ele entrou para checar, o corpo da vítima estava exatamente onde ele o havia deixado. Então o grito ecoou novamente, e dessa vez, ele rastreou a voz até um papagaio verde em uma gaiola na parede, que gritava a mesma frase a plenos pulmões: "Oh, por favor, me solte. Oh, não." A princípio, ninguém levou aquilo a sério. O policial estava lá porque um homem chamado Mambo havia ligado para a polícia informando que encontrou sua companheira morta. A vítima era Elizabeth Toledo, de 46 anos, carinhosamente chamada de Eli. Ela tinha uma leve deficiência intelectual e dividia a casa com 3 homens.
O papagaio na gaiola era seu amado Pachuli, que ao longo do tempo aprendeu os sons da rotina diária da dona. A cena do crime era de uma violência extrema. Eli estava no chão, espancada e nua. Enquanto os policiais analisavam a cena, Mambo envolveu as mãos em volta do próprio pescoço e sugeriu que ela provavelmente havia sido estrangulada. Esse detalhe foi muito suspeito, pois a perícia sequer havia chegado. Como ele sabia exatamente a causa da morte? A promotoria convocou Mambo e outro colega de quarto, Jorge Álvares, de 64 anos, para interrogatório. Ambos foram presos em prisão preventiva. A autópsia confirmou que Eli sofreu violência sexual, espancamento e, por fim, estrangulamento. Devido à falta de provas diretas iniciais, após quase 3 anos, Mambo foi inocentado. No entanto, as provas contra Álvares se acumulavam. Durante o julgamento, a acusação trouxe à tona o relato chocante do policial sobre o papagaio. As palavras "ó, por favor, me solte. Ó", não foram formalmente incluídas como evidência. E essa não era a única frase que Pachuli sabia. Uma vizinha testemunhou que já tinha ouvido a ave gritar: "Por que você me bateu?" Para que um papagaio decore e registre uma frase em sua memória, ele precisa ouvir essas palavras repetidas inúmeras vezes. Pachuli não aprendeu aquilo da noite para o dia. Para ele repetir aquelas palavras, Elizabeth teria que tê-las gritado incontáveis vezes, por várias semanas, com o mesmo tom de desespero. O que o policial ouviu não era apenas o som dos últimos momentos dela, mas a gravação viva de todo o sofrimento diário daquela mulher. As evidências contra Álvares foram avassaladoras. O DNA dele estava no corpo da vítima, e testemunhas o viram entrando na casa na hora do crime. O tribunal o condenou à prisão perpétua por violência sexual e feminicídio. Quanto ao papagaio Pachuli, ele foi acolhido por uma das irmãs de Eli, carregando para sempre o único registro em áudio do que Elizabeth sofreu dentro da casa. História 4. O gato branco. No outono de 1994, o carro de uma mulher foi encontrado abandonado num campo na ilha do Príncipe Eduardo, Canadá. O carro pertencia a Shirley Dugway, uma mãe de 32 anos. Dentro do veículo, sem as placas, os investigadores encontraram uma quantidade maciça de sangue espirrado por todo o interior. A perícia confirmou: o sangue era de Shirley, e as marcas indicavam que ela havia sido golpeada repetidas vezes ali dentro. Mas não havia nenhum corpo. O caso desencadeou uma das maiores buscas da história da província. Meses se passaram sem sucesso, até que os policiais encontraram um par de tênis e uma jaqueta de couro masculina manchada com o sangue da vítima. A jaqueta escondia um detalhe crucial. No forro interno, os peritos encontraram cerca de 20 pelos brancos, curtos e grossos. Pelos de gato. A polícia já tinha um alvo principal. Shirley teve um relacionamento com Douglas Beamis por longos 15 anos. Foram anos de puro terror e abuso doméstico. Quando ela desapareceu, ele estava morando com os pais ali perto. Interrogado, Douglas negou qualquer envolvimento, negou ser o dono da jaqueta ensanguentada e disse que não via Shirley há semanas. Porém, durante o interrogatório na casa dos pais do suspeito, um policial notou um detalhe bizarro. A família tinha um gato totalmente branco chamado Soubal. O animal se esfregou na perna do detetive, deixando pelos idênticos aos encontrados na jaqueta do assassino. Mas provar isso era algo que nunca havia sido feito antes no mundo. Ninguém jamais havia usado DNA animal em uma investigação criminal. Não existiam precedentes. A polícia entrou em contato com o Instituto Nacional do Câncer nos Estados Unidos, que adaptou técnicas genéticas felinas para o caso. Dos 20 pelos da jaqueta, apenas um tinha raiz utilizável. O destino do assassino se resumia a um único pelo de gato. E a amostra bateu 100% com o DNA de Soubal. Para garantir a veracidade no tribunal, eles testaram outros 20 gatos da ilha. O resultado: a chance daquele pelo pertencer a outro gato era de 1 em 45 milhões. A jaqueta era, sem dúvida, da casa de Douglas. Meses depois, um pescador encontrou uma cova rasa às margens de um rio. Era o corpo de Shirley, com mãos amarradas e sinais brutais de espancamento e estrangulamento. Com o corpo localizado, a peça final do quebra-cabeça estava no lugar. No julgamento de Douglas Beamis, o DNA do gato Soubal foi apresentado como prova incontestável ao lado do sangue humano. Ele foi condenado por assassinato em segundo grau e sentenciado à prisão perpétua.
Aquela se tornou a primeira condenação por assassinato em toda a história a ser solucionada com base em DNA de um animal de estimação. O pequeno felino branco, sem saber, selou o destino do assassino.